Você sabe analisar um edital de licitação de manutenções, né, prediais? Você quer aprender isso na prática? No vídeo de hoje, a gente vai analisar um edital da Marinha, que foi lançado recentemente, e vamos verificar o que eu deveria questionar a comissão de licitação ou quais são os pontos importantes que eu deveria observar antes de fazer minha proposta, para a minha licitação e conseguir ganhar aquela obra. Eu me chamo Correia Lima, seja bem-vindo ao canal de Engenharia e Licitações de Obras Públicas. Eu vou compartilhar minha tela com você agora para você conseguir entender o que eu faço. Então, eu entrei aqui nessa licitação, para vocês verem, foi o Comando da Marinha que lançou ela. É um pregão eletrônico 90011 de 2024, com a Jaqueline nova de licitações. E o objeto do pregão eletrônico, contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda de manutenção predial, corretiva e preventiva, de acordo com a tabela e itens de serviço necessários descrito no apêndice 2 do termo de referência, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no SINAP. Então, o edital vai ficar aberto dia 25 de julho de 2024, das 8h30 e das 8h30, às 11h30 e 13 na estrada tal. Entrega da proposta, então a entrega da proposta é no dia 25/7, né? 25 de julho de 2024. Esse vídeo provavelmente estará sendo lançado após essa data, né? Então, mas a gente pode analisar algumas licitações no futuro, se vocês acharem interessante, antes da abertura da proposta, para facilitar a vocês como o que deveria ser questionado, quais os pontos a observar, né? Isso é um vídeo informativo, né? Então cada pessoa vai reagir de um jeito de a forma do seu entendimento. Gostaria que vocês também, durante o vídeo, verificando alguma coisa que eu farei errado ou que vocês analisam diferente, coloca no comentário para a gente ir conversando sobre o assunto. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal neste momento, né? Aperte o sininho para novos vídeos. Deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo para chegar às outras pessoas. Então, vamos lá, eu baixei esse edital e a gente vai analisar cada documento dele. Então, eu abri aqui o edital. Vou tentar aumentar aqui para a gente conseguir ler junto, né? Então, ele diz o objeto, da forma que a gente já leu, o valor da contratação global aí de quase 90 milhões, né? O data da sessão pública. Então, a data da entrega da proposta vai ser no dia 8 de agosto. Vai ser o maior desconto por grupo, tá? Então, lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui em cima, né, falando sobre o quê? Exatamente como o termo de manutenção ele normalmente é confeccionado. Então, existem três maneiras de se confeccionar um termo de manutenção normalmente utilizados, e eu nesse vídeo faço uma descrição sobre isso, tá? Registro de preço, então, objeto. Nós vamos entrar mais na parte técnica, estou olhando com vocês aqui uma parte do edital, não poderão disputar a licitação, o mais importante é a data de entrega. É interessante o participante, ele lê toda a documentação, né, mas aqui a gente vai focar mais na parte técnica. Então, a parte do edital, para mim, ela não é muito importante se eu for analisar a parte técnica, né? Seria mais um termo de referência, é o mais importante que a gente vai partir na abertura da sessão, os lances, como vai ser, e aqui ele vai discorrendo como vai tratar esse edital, né? Execuibilidade, custo do licitante de ultrapassagem, estilo de custo de oportunidade. E vamos então para o nosso termo de referência. Aqui sim, senhores, eu analiso tecnicamente e verifico quais são as minhas dúvidas, né? O que eu deveria questionar a banca de licitação, a comissão de licitação, para entender e conseguir formar o meu orçamento ideal para participar dessa licitação. Então, primeiro, ele dividiu em grupos.
né? Então, o grupo um ele tem o item, né, os serviços. Então, ele separou aqui por tipo, né, especialidade de trabalho, então, coberturas, esquadrilha. Lembrando que o desconto vai ser em relação ao grupo, né, e não ao item, ok? Como ele foi dito lá anteriormente. E o que seriam esses grupos? Aonde eles são esses grupos? Né? Então, ele tem um outro documento aqui, da divisão de grupos, onde ele diz aonde vão ser utilizados esses serviços. Por exemplo, o grupo 1. O grupo 1 ele vai poder ser usado no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, na Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro, depósito de combustível da Marinha e base de fuzileiros navais na Ilha do Grandão. O grupo 2 vai ser usado na base de submarinos da Ilha da Madeira e o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves. Então, ele vai dizer aonde. Então, é interessante você analisar qual grupo você queira participar, né? Justamente por quê? Porque às vezes aquele lugar fica longe da onde você tem obras ou que o custo seja mais elevado, você não queira participar dele. Então, é interessante você escolher qual grupo você gostaria de participar, né? Qual região você gostaria de fazer esse tipo de obra. Uma coisa interessante que as comissões elas têm adotado ultimamente, né, que às vezes isso causa estranheza para o orçamentista, é o valor unitário 1, o de R$ 1. Tá? Normalmente isso aqui tem sido utilizado nos pregões de manutenção por causa que é o maior desconto. Então, não, é mais para facilitar. Não é como se aqui fosse 100%, você dá o seu desconto, o seu valor unitário ali sairia por exemplo, o desconto de 25% seria R$ 0,75, vamos dizer, o meu valor unitário desse serviço. Tá? Então, essa utilização de valor unitário normalmente tem sido utilizada quando é um maior desconto. Tá? Eu, pessoalmente, eu não concordo muito com isso, mas como não existe um valor certo a ser contratado, né? Vocês vão verificar depois durante o TR, eles acabam usando. Eu prefiro colocar a quantidade exata que seria utilizado e o valor atual. Uma coisa importante que eles não botaram o valor aqui é porque eles vão ofertar a possibilidade de usar o SNAP mais recente, na maioria das vezes. Então, por isso que ficou um valor fictício aqui, né, somente simbólico, para facilitar o desconto, tá? A aplicação do desconto. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa a sua observação aqui embaixo que a gente vai comentando no próximo vídeo. Então, cada grupo, né, é previsto todos os serviços de cobertura, esquadria, invernização, elétrica, piso sanitário, prediais, painéis, pavimentação, pinturas, pisos, tratamentos de superfície e diversos preliminares. E questão de serviços, a gente vai analisar depois a planilha de orçamento também. Se quiser, vamos analisar nesse momento. Mas, senhores, eu acabei não demonstrando, né, os arquivos que vieram quando eu baixei a documentação lá do Comprasnet. Tá? Vem o edital, o estudo técnico preliminar, né? Veio o termo de referência, com a minuta do contrato, como seria feito o contrato, a minuta da ata. Veio também a divisão dos grupos, o IMR e um modelo de como deveria ser apresentada a proposta e o orçamento do SNAP. Então é isso aqui que a gente está analisando. Tá? Então vamos lá. Como é que o grupo foi dividido, né? O grupo a gente verificou já como foi dividido o serviço, né? Mas os serviços, como é que estão esses serviços? Então quando a gente olha aqui a parte do SINAC, né, sintética aqui, vocês vão verificar que a comissão, né, a parte técnica, a equipe técnica, pelo menos é isso que eu consigo entender, né, compreender daqui, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu consegui entender dessa forma. A equipe técnica ela separou os itens de serviço do SINAP e vai pegando o SINAP aqui, a parte de cobertura, a parte de quadrias e por aí vai. Então, por exemplo, no item lá que a gente estava analisando sobre quais serviços de cobertura
poderiam ser realizados, né, no futuro. Eu vou conseguir analisar por aqui. Então, todos esses itens aqui de cobertura, né, vamos colocar para o lado, poderiam ser contratados no futuro. Então, instalação de tesoura, trama, fabricação de tesoura, retirada de lipa, de caivo, telhamento e por aí vai. Tá? Mesma coisa para instalação elétrica, esquadrias. Então, todos esses serviços aqui detalhados nesse orçamento do SINAP poderiam ser utilizados no futuro na manutenção. Se você é novo e nunca participou de licitação, eu também tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, de como ganhar a sua primeira licitação, para empresas pequenas, PP e microempresas. Tá? Qual o melhor tipo de licitação participar? Uma seria essa aqui que eu estou mostrando para os senhores. Tá? Então, eu vou deixar o link aqui também para vocês, se for a primeira vez que estão participando de licitação. Então, vamos dar continuidade ao nosso edital. Então, analisei, consegui entender como a comissão, a equipe técnica fez o seu orçamento, o que eles estão buscando aqui e a quantidade por metro quadrado. Ok. Eu sigo em frente com o meu edital, que fala do regime de contrato, então vai ser por empreitada por preço unitário, então vamos medir por o que foi feito. O que é preço unitário? A gente pode até fazer um outro vídeo aqui no canal. Existe a empreitada por preço global e unitário. Basicamente, o preço unitário seria você recebe o que você executa. Então, por exemplo, se você no seu contrato tiver 100 metros quadrados de alvenaria, você executou 90, você vai ser pago 90. Se executar 110, vai ser pago 110. Então, seria basicamente isso. O global, não. O global, você foi contratado de 100, se você executar 90, você recebe 100. Se for 110, você vai receber 100 da mesma forma. Basicamente, uma forma simplória seria dessa forma. Tá? Então, requisito da contratação, né? Grandes geradores de resíduos não poderão ser dispostos em aterro, prova que ele fala sobre os resíduos não poderão, a empresa deverá apresentar inexistência, execução do objeto, trato. Então, a gente está analisando aqui. Subcontratação, ela não é permitida a subcontratação, então isso é importante, você não vai poder contratar uma outra empresa para executar a sua obra, caso a administração te cobre isso. Tá? E aqui é a parte que eu considero depois que a gente verificou o preço lá, né, o grupo e tal, o item 5 do termo de referência é um dos itens mais importantes para serem analisados. Ele vai te dar um resumo de como seria executado aquele serviço. Então vamos ler com calma esse item e tentar entender ele. Então ele fala que o início da execução do objeto vai ser 5 dias após a nota de empenho. Então, após a administração pública fizer o empenho para a empresa, você vai ter 5 dias para começar a sua obra. São 5 dias corridos, 5 dias úteis? Não sei, é uma dúvida, né? Mas você poderá ser considerado 5 dias corridos e você vai ter que começar a sua obra, né? Senão poderá ser passível de atraso. Então é importante ter noção disso. Pode ser questionado se é dia útil ou se é dia corrido? Pode. Então depende de você. Descrição detalhada do método, rotinas e etapas. Então vamos lá. Os serviços serão executados de acordo com o termo de referência do edital e da proposta, onde contém os padrões mínimos de aceitabilidade materiais. A execução do serviço atenderá ao planejamento do órgão gerenciador e dos órgãos participantes. Do início, então vamos lá. A execução se dará após o recebimento da nota de empenho pela empresa que executará os serviços conforme o cronograma apresentado. Então, ela vai ter que apresentar um cronograma depois durante a contratação. Né? Os serviços a serem realizados pela empresa no interior do órgão, o gerenciador será horário do expediente. Então, você vai ter que se adaptar ao expediente da unidade administrativa. Caso haja necessidade de alterar os horários deste termo edital, o fiscal de contrato entrará em contato com o preposto da empresa. A localização dos serviços, então, vai ser determinada pelo fiscal de contrato. A contratada, lembrando que a localização dependerá do grupo que você está participando. Tá?
A contratada deverá executar os serviços utilizando materiais, equipamentos e ferramentas para execução. Em caso de prestação de serviço que gere entulho, lixo ou algum tipo de resíduo, a contratada deve se responsabilizar pela retirada desse material, dando destino adequado. Isso daqui eu tenho uma dúvida, senhores, em relação a isso, que eu questionaria a banca. Aqui ele coloca prestação de serviço que gere entulho, lixo ou algum tipo, vai ter responsabilidade da empresa retirar isso. Quando a gente analisa o, os serviços aqui que poderiam ser contratados, tá? Nós conseguimos identificar que existe a parte de demolição, serviços diversos. Então, a gente tem os serviços diversos. Aqui está como a argamassa, vou dar uma ocultada aqui para a gente conseguir ver melhor os serviços aqui de acordo com cada grupo, né? Cada subgrupo, vamos chamar assim, né? De tipo de serviço. Então, aqui está serviços diversos. Vamos ver, transporte horizontal, vertical, né? Então a gente tem a parte de limpeza e tem parte de demolição também. Ok? Então, uma dúvida minha é, primeiro, eu tenho um item de retirada de telha, por exemplo, telha velha, meu telhado. Então, eu vou ter lá no item da cobertura retirada de telha. Isso vai gerar um entulho. Aonde isso vai ser pago para eu retirar esse entulho de lá? Ou vai ser o custo da empresa retirar? Então, analisando aqui, nós temos transporte horizontal, transporte vertical. Vamos ver se temos carga e descarga. Somente transporte horizontal e vertical. Então, senhores, esse item aqui, ele me preocuparia como empresa, né? Eu vou ter um gasto a mais de retirar o entulho de lá, que não vai ser pago. Então, mas eu vou ter um gasto com esse serviço, né? Imagina ser contratado para trocar um telhado inteiro, né? Trocar equipamento, trocar as telhas, tudo, para fazer aquela manutenção. Eu vou ter que retirar todo aquele entulho de lá. Eu vou ter um gasto com isso. E a administração pública não vai me pagar? Fica um ponto de interrogação aí para ser questionado a comissão de licitação, né? A equipe técnica. Então, esse item específico, eu questionaria a minha comissão, né? A minha equipe técnica, pedindo esclarecimento. Como é que eu vou retirar? Vou ser pago para retirar esse material? Se eu fosse pago, assim, se houvesse transporte, né, carga e descarga desse material, transportes para levar para um bota fora adequado, aí sim, talvez valeria a pena. Mas se não for previsto isso aqui pode gerar um custo adicional para a empresa que não observou direito essa licitação. Tá? Então, é um questionamento que eu faria. Então, faria dos 5 dias corridos, né? Se é corrido, se é útil. Essa coisa que importa, né? Isso aqui poderá causar um prejuízo grande para a empresa, tá? Dependendo se ela não se organizar. Tá? Então, esse item aqui, 5127, eu tomaria cuidado. Ok? Senhores, com o objetivo de dar, no final, a gente ter um levantamento, né, do que a gente tem dúvida, eu vou fazer também um resumo aqui. Tá? Vamos tirar alguns pontos aqui. Então, a gente teria dúvida nesse item. Vou colocar ele aqui. Fica aí rapidinho, sai daí não. Tá? Vou só falar um negócio aqui. Depois. E nós vamos fazer um resumo aqui para no final a gente
ter as informações que a gente deveria questionar a comissão de licitação, né? Tive que dar uma pausa no vídeo, né, porque eu fui atender uma emergência aqui do meu filho. Então, dando continuidade a esse vídeo aqui. Então, nós vamos para o 5128. Todos envolvidos na execução do contrato deverão guardar sigilo, todas as informações. Ok. Serviços a serem contratados enquadrados como pressuposto no decreto tal, qualquer atividade. Então, aqui não tem nada de muito interessante aqui para a gente. A prestação de serviço não gera vínculo empregatício. Todos os materiais fornecidos pela contratada serão empregados no serviço. Deverá informar através da ordem de serviço qual o prazo mínimo levará para executar. Ó, essa parte aqui é importante também, tá? Então, o que? Ele aqui diz quando vai ser apresentado o cronograma físico-financeiro. A contratada informará através da ordem de serviço qual o prazo mínimo levará para executar o serviço solicitado, que será fiscalizada a conclusão do serviço. Então, nesse item aqui, é onde a administração fala que a empresa deverá apresentar o cronograma dos serviços que vão ser contratados, tá? Então, é um item relevante. Só que não existe dúvida, né? A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir quando tiver vício. Bom, os locais das prestações de serviços vão estar de acordo com o grupo estabelecido lá. Então, naquela que a gente verificou a divisão por grupos. Então, estão aqui aonde vão ser executadas as obras no futuro. Vamos passando, rotinas, cumprir a disposição, regulamentos internos do centro, responsabilizar-se pelo cumprimento da obrigação, comunicar ao fiscal de contrato qualquer ocorrência, prestar todo o esclarecimento, paralisar por determinação da contratante, não usar o nome deste centro para aquisição de bens, promover a organização técnica e administrativa dos serviços, conduzir o trabalho com estrita observância, aqui são coisas de rotina, submeter previamente o escrito ao contratante para análise e aprovação de qualquer mudança do método executivo, guardar sigilo, arcar com ônus, prestar os serviços dentro de parâmetros de rotina, de qualidade, tecnologia, arcar com responsabilidade civil por todos, permitir que a contratante realize as ações de fiscalização. Aqui são as rotinas, né, gerais, vamos dizer assim, do contrato. Normalmente isso aqui sempre acontece, não tem nada assim de anormal em relação ao dia a dia, né, da empresa prestando serviço dentro de uma instituição pública. Assumir também a responsabilidade de todas as providências e obrigações establecidas, responsabilizar-se pela guarda, conservação de todos os bens destinados à execução do serviço, sejam de sua propriedade. Tá, isso aqui pode gerar talvez uma dúvida, senhores, em vocês, se vai ser, já que não tem contratação de canteiro de obra, né, onde serão guardados os materiais. Isso aqui pode gerar uma dúvida. Tá? Eu estou anotando todos os tipos de dúvida que poderiam ser questionados. Tá? Então, nós estamos fazendo um resumo, né, daqui das dúvidas. Então, o outro item que a gente olharia: a contratada deverá empregar todos os bens necessários ao atendimento das normas, atividade contratada, e não poderá haver qualquer ônus para a União. Materiais a serem disponibilizados. Os uniformes e equipamentos serão fornecidos pela contratada. Ok, inclusive isso está previsto, né, nos encargos complementares do SINAR. Após a entrega do primeiro uniforme, a contratada deve substituí-lo sempre que necessário. As marcas de materiais mais relevantes para a execução do serviço está devida junto à BNT, Inmetro, informações relevantes ao dimensionamento da proposta. Então, vamos ver se tem alguma coisa interessante nesse item aqui. O objeto de contratação a presente termo visa a execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais de obra,
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou qualquer outras condições que importem em modificações. Então, isso aqui você não vai poder alterar depois o preço das propostas. Isso normalmente não acontece, né? No instante que ofertar descontos maiores que 10% do valor estimado, o pregoeiro deverá solicitar documentos complementares para comprovação. Então, aqui já começou uma coisa interessante, né? No instante que ofertar descontos igual ou abaixo do valor estimado, o pregoeiro poderá solicitar documentações complementares para comprovação do desconto ofertado. A proposta deverá respeitar as médias da tabela de custo referencial, composto analítico do RJ com desoneração, dos percentuais de mão de obra e material. Então, vamos guardar esse item aqui, né, como relevante. Acho que não vai ter dúvida, mas eu vou colocar aqui como item relevante a ser considerado. Então, vamos análise. Especificação e garantia do serviço. Ok. Modelos da gestão de contratos. Isso aqui é padrão, está praticamente padrão aqui. Não houve modificações em relação ao modelo da CJU. Critério de medição. Ó, então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Normalmente ele não é utilizado para serviços e obras de engenharia, né? Alguns órgãos públicos começaram a usar, pelo que eu fiquei sabendo. Eu, particularmente, não utilizo o IMR nos processos que eu monto, né? Porque ele não foi feito para o serviço de engenharia, mas ele tem sido utilizado e a gente vai analisar aqui. Tá? O que seriam instrumentos de medição de resultado? Isso é muito importante aqui. Eu vou até trazer aqui na tela depois um pedaço aqui do modelo da CJU, se for o caso, onde diz aqui: o instrumento de medição de resultado ele foi criado para os serviços continuados. Por exemplo, eu tenho um serviço de contratação de limpeza da minha área. E aí eu tenho um atraso do funcionário, eu tenho que o funcionário não limpou aquela área, né, por exemplo, e ou não limpou aquele serviço, não fez um bom serviço e tal. Então, o pagamento ele vai ser diminuído de acordo com o que a pessoa executou. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho 100 metros quadrados de limpeza, né, que é a limpeza diária da faxina. Só que o funcionário da empresa só limpou 50%. Então, ele só receberia 50%. Então, normalmente são para serviços prestados. No caso de obra, você não consegue assim executar meio serviço, né? Ou você vai executar um serviço inteiro ou não vai executar. E se tiver vício, você vai ter que corrigir, senão não recebe pagamento. Não existe você receber um serviço com vício, uma construção, um serviço de engenharia. Por isso que ele não faz muito sentido na minha visão técnica. Salvo o melhor juízo, as pessoas têm usado, mas minha opinião é que ele não faz sentido para a obra. Outra coisa também é que sanções de atraso e tal, as sanções de atraso ele tem no contrato. Na minha visão, ele não deveria ser usado no IMR para punir a empresa em relação à medição, né? Então, há necessidade de tomar cuidado na hora de você for fazer uma proposta em observar isso, tá? Vamos olhar esse documento aqui. Será indicada a retenção ou glosa do pagamento proporcional à irregularidade verificada. Então, ele fala aqui que ele vai reter uma parte do pagamento se você não conseguir atingir o IMR 100%, né? Então, se a tua medição de resultado não for 100% previsto, você poderá ter uma glosa em relação ao seu pagamento. Não produzir os resultados acordados, né? Deixar de executar ou não executar com qualidade mínimas exigidas. Então, por exemplo, uma obra, é só isso que eu estou falando.
numa obra isso aqui não faz muito sentido, porque ou você faz o serviço ou você não faz, não tem como não produzir os resultados acordados e receber, né? Você tem para executar 10 metros quadrados de alvenaria, você executa 5, você não vai receber esse 50%, vamos dizer assim. Você vai receber o que você executou, 5 metros quadrados, né? Então não faz muito sentido. O resultado vai ser alcançado, senão você não vai receber. Deixar de executar ou não executar com qualidade mínima, né? Então não existe. O serviço só vai ser recebido com a qualidade desejada. Se tiver vício, a empresa vai ter que ser refeito. Isso está previsto numa cláusula aqui no termo de referência e no edital. Então, por isso que eu estou falando aqui para serviço de engenharia, esse item, o IMR, não faz muito sentido. Ou então deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos na execução do serviço. Não tem como você deixar de usar o pedreiro para fazer a alvenaria. Vai precisar. Para entregar aquele serviço, vai precisar. Já no caso, por exemplo, de prestação de serviço, como a gente botou, de serviço de faxina, de limpeza, se eu deixar de enviar o funcionário, aquele serviço não vai ser executado naquele dia. Então faz sentido eu usar o IMR. Mas vamos analisar o IMR. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. O IMR, ele colocou aqui, durante a vigência, os objetivos desse IMR, avaliação da contratada prestação de serviço. Tá? Então, ele fala, pontualidade no atendimento às ordens de serviço, atraso de um dia útil para atendimento da ordem de serviço. Então, a gente dá uma pontuação aqui. Atendimento ao cronograma da manutenção preventiva e corretiva, sendo que você poderá ser penalizado a princípio 2 vezes, porque se tiver o contrato, vamos dar uma olhada aqui na minuta do contrato. Então, a minuta do contrato provavelmente fala de sanções. Eu não olhei, mas normalmente fala. Minuta do contrato, garantia e infrações. Causa parcial, advertência. Então, aqui, ó, existe multa, né, prevista no contrato. Então, essa empresa, ela teoricamente vai ser punida 2 vezes. Se ela atrasar um dia, 2 dias, e poderia ser punida também pelo contrato. Então, esse problema aí que eu acho que não deveria existir, mas é a opção da administração pública colocar, então não tem como ser justificado. Aí, o que a gente faz então com ele? Nesse caso, a empresa que ganhar o serviço, ele vai ter que registrar tudo, de preferência no diário de obra, né, entrar com ofício junto à administração pública para evitar e provar que não houve nenhum deslize, vamos dizer assim, em relação ao IMR, né, que poderia apresentar algum problema para você. Então, por exemplo, atraso de um dia útil. Então, se houver algum atraso, é interessante que você justifique, né, o mais rápido possível aquele atraso, né, ou comprove que foi problema da administração, não da empresa. Senão você poderá ser penalizado aqui na sua medição. Né? Não atender até 10% dos serviços previstos dentro de 30 dias. Então, normalmente isso aqui, se a empresa atrasar os serviços, ele vai ser penalizado. Né? Mas normalmente isso aqui não vai acontecer se a empresa for boa, né? Ela vai conseguir executar. Mas caso a administração dê algum tipo de atraso, por exemplo, então, não consegui trabalhar naquele dia, não foi liberado a minha entrada, o meu pessoal não pode trabalhar. Coloque isso, mande um ofício para preposto não, para o fiscal de contrato, né? Para você não ser penalizado nos itens aqui no seu pagamento. C. Não há atendimento a qualquer exercício previsto no item de referência. Funcionário sem uniforme EPI. Funcionário não conclui o serviço por imprudência ou imperícia. Então, isso aqui normalmente não acontece. Tá? Então, a pontuação, onde você liberação da fatura, tá? Você vai de 100% até 88%. Total desconto será no máximo de 12%. Então, você poderá ter um desconto de 12% na sua fatura. Tá? Então, é interessante você observar esse item aqui, o IMR, relativo que poderá ser no máximo produzido 12% de desconto na sua fatura.
Utilização do IMR, então a gente verificou. A dica que eu dou para a empresa é que se resguarde ao máximo através de documental, diário de obra, ofício junto à contratada não, a contratante no caso, para evitar ser punida no momento da liberação da nota fiscal, ok? Seguindo, isso aqui é prático, isso aqui tem um detalhado feito. Então, vamos seguindo aqui o nosso termo de referência, o prazo do pagamento, forma de pagamento, seção do crédito. Deixa eu ver aqui, ó. Prazo do pagamento será de 10 dias úteis. Então, eles mantiveram, conforme a instrução normativa fala hoje. Isso aqui é importante. Alguns órgãos eles mudam aqui ou são orientados a esperar 30 dias corridos para o pagamento, após a liquidação. Mas a nova instrução normativa, de 2023, fala que tem que ser no máximo 10 dias úteis que a administração tem para pagar isso, senão você teria direito à multa. Tá? Então, só para saber, vocês poderiam, caso a administração não pague dentro de 10 dias úteis, vocês poderiam recorrer à solicitação de multa, tá? Em relação à nota fiscal. Outra parte importante aqui, então vamos por aí. Os dois itens que eu considero mais importantes são os itens 5 e o item 8 dos termos de referência normalmente utilizados. O item 5 fala de como vai ser executado, as características daquele objeto a ser contratado, e o item 8 fala da forma como vai escolher o critério de seleção, as qualificações técnicas, tá? E como vai ser feito. Fornecedor será pregão, forma eletrônica, maior desconto. Então lembra que a gente verificou lá no início o orçamento, tudo valor de R$ 1, justamente por ser o maior desconto. Tá? O maior desconto, vamos ver se nós colocamos na nossa observação aqui, o maior desconto. Então vamos colocar, por que eu vou botar o maior desconto aqui? Já vou explicar para os senhores. Por que eu boto maior desconto? Então, esse maior desconto aqui, ele vai entrar nas nossas observações da análise. Por quê? Cada comissão, senhores, tem reagido de uma forma diferente ao desconto máximo. Tá? Então, uma dúvida é, poderá a proposta maior que 25%? Tem outros vídeos aqui, né? Ou então quem me segue lá no Instagram, eu já coloquei vários vídeos sobre isso, onde as empresas, as comissões, têm desclassificando as empresas com desconto maior do que 25%. Porque a legislação, a nova lei, ela coloca, entre aspas, um limite de 25% e parte para o critério de desempate, conforme previsto na Lei de Licitações nova 14.133. Algumas comissões, entendendo o critério da economicidade, razoabilidade e tal, elas deixam avançar um desconto maior de 25%. Outras comissões seguem a lei literalmente barrando em 25%, deixando o máximo de desconto de 25%. Quem der acima disso é desclassificado de imediato. Então não dá para a gente saber como a comissão vai se comportar. Cada um está tendo um entendimento diferente. Né? Acordos estão indo para atender diretamente a lei, mas algumas comissões, pelo critério da economicidade, vai aumenta esse desconto para maior do que 25%, lógico, diligenciando a empresa. Então, antes de você fazer sua proposta, é interessante você analisar, né, e questionar a comissão de licitação que você está participando. Né? Qual é o entendimento daquela comissão? Ela vai aceitar um desconto maior do que 25%? Né? Ou ela não vai aceitar um desconto maior do que 25%? Vai desclassificar uma proposta. Então, isso aqui tem que ser questionado para você conseguir fazer a sua proposta adequada àquela comissão de licitação. Ok?
Então, vamos dando continuidade. Isso é um ponto importante, né, de qual o preço máximo que a comissão vai aceitar. Então, agora aqui, o preço pago à contratada por serviço requisitado será definido de acordo com o que foi colocado abaixo. Isso aqui me deixou dúvidas, senhores. Por quê? Vamos conversar aqui. Ele fala o seguinte: o custo unitário, ele vai pagar o custo unitário referente ao serviço extraído da tabela SINAP, que deve ser atualizado conforme a data base da licitação. Subtrair o percentual de desconto ofertado pelo vencedor. Até aqui, tudo bem. Então, eu vou pegar o custo unitário referente ao serviço. Olha só, a data base da tabela SINAP vai ser atualizada conforme a data base da licitação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai usar o SINAP. Se a proposta vai ser dia 8 de agosto, se não me engano, vai ser em agosto, então provavelmente a data base vai ser a de agosto deste ano. Eu, pessoalmente, se fosse fazer um pregão desse tipo, eu botaria a data base do momento da contratação do serviço, seria o mais indicado. Então, pode gerar uma dúvida aqui, mas eu entendi que aqui seria a data da licitação, não gera dúvida, né? Seria de agosto. Tá? Vai tirar o percentual que você deu de desconto. Até aqui, ok. Por ocasião da emissão do orçamento e após aplicar o desconto ao item extraído da tabela SINAP, é necessário arredondar o resultado para mover as casas decimais. Dessa maneira, os valores serão expressos com os números inteiros. Por exemplo, ele daqui tem 45 valor do SINAP, 45,88, 130 metros quadrados, dando um desconto de 5% que a contraproposta deu. Ele tira o. Ele depois das casas decimais, né, e arredonda para 0,0. Ok? Isso aqui me preocupou. Vamos lá. Não me preocupou esse item específico, né, mas o conjunto dele. Esse item aqui. Vamos analisar, senhores, por que me preocupou esse item. Tá? Vamos analisar aqui. Primeiro, ele dá o desconto no custo. No custo. Em nenhum momento ele fala do BDI. Onde vai ser colocado, então, o BDI? Né? Primeiro ele fala assim, o preço pago. Vamos colocar uma observação assim. Preço é diferente de custo. Ok? Custo, ele não entra os benefícios de despesa direta. Não, são os custos diretos que eu tenho para realizar aquele serviço. O preço, ele entra para a cena de despesas indiretas, que são os impostos, a administração central, o lucro da empresa, as despesas financeiras, o risco desse contrato. Então, o preço ele é o custo com o BDI. Tá? E aqui fala que o pagamento disso não entraria o BDI. Então, me deixa confuso em relação a isso. Mas no modelo aqui, depois a gente vai até ver como fazer o modelo da planilha de composição, né? Que eu pessoalmente não consegui entender como preencher esse modelo aqui. Nós vamos criar uma dúvida, porque nesse caso ele bota os impostos, as despesas operacionais, o lucro e o desconto aplicado. Né? Então, isso aqui vai entrar o BDI, é isso? Fiquei na dúvida aqui entre o edital e o modelo. Tá? Então, como é que vai ser feito o desconto? Como é que vai ser feito o preço a ser pago para a contratada? Que momento vai entrar o BDI aqui? Ou não vai entrar o BDI? Né? A empresa vai arcar, vai receber o custo e vai ter que arcar com o imposto naquele valor, né? Vai ter que arcar com o lucro. Então, tem que verificar se vai valer a pena entrar mesmo nessa licitação, se for pago somente pelo custo do SINAP, né? Com desconto. Então, a chance de você ter um problema sério, né, em relação a conseguir executar com aquele valor. Lembre-se que a ata vai ficar prevista durante um ano,
Então, você poderá ser contratado quase um ano depois, não sabe os preços, como ele já botou aqui, ó, com a data base da licitação. Então, você vai ser contratado, por exemplo, em julho do ano que vem, sendo que o seu preço é de agosto desse ano. Como é que vai estar a inflação? Né? Será que aumentou muito os preços e tal? Será que você vai conseguir executar esse serviço? Então, tem que tomar cuidado aqui, tá, pessoal? Então, dando continuidade, tá? O regime de execução empreitada por preço unitário. Então, existe o preço global e o preço unitário. Então, aqui ela está contratando pelo preço unitário. Tá? Preço global, unitário, você vai receber o que você faz. Tá? Então, tem 100 metros quadrados contratados, fez 90, ganha 90, fez 110, ganha 50. Basicamente é isso. Fala aqui sobre a MEI. Vamos ver aqui tem a parte habilitação fiscal, social trabalhista, documentos que você precisa apresentar, econômico. Vamos para a parte técnica. Então, eu tenho que dar uma declaração que a licitante tomou todo o conhecimento das informações, tá? Declaração poderá ser substituída por uma declaração formal assinada pelo responsável técnico, certo do conhecimento. Vamos então analisar a qualificação técnica, né? Mas antes, vamos ver lá no item 4 que eu acabei deixando passar sobre vistoria, né? No item 4 fala sobre vistoria, para saber se é necessário vistoria. Ó, vistoria. Não há necessidade de vistoria. Pronto, perfeito. Tá? Então, normalmente a comissão ela libera você apresentar um documento dizendo que você aceita todos os termos e não quer fazer vistoria. Vamos então para a qualificação aqui, entrar nessa qualificação. Fiz um resuminho dela aqui. Então, a qualificação, eu olho o metro quadrado, a quantidade que está sendo solicitada e o tipo de serviço. O primeiro serviço aqui que deixa dúvida, né? É a construção de muro. Se você pegar os itens do SINAP, não existe construção de muro, tá? Não existe também concreto. Então, o muro, para ser executado, ele vai precisar de uma sapata, nem que seja uma sapata corrida, vai precisar de uns pilarezinhos, viga de amarração. Então, além disso, a construção é um grupo, construção caracteriza como gera um patrimônio para a administração pública. Então, ele é num grupo diferente de natureza e despesa, no grupo 4. Não existe construção de muro nessa licitação. Então, isso aqui é passível de impugnação. A não ser se quem montou o edital tiver um entendimento do quê? Que é um serviço de alvenaria. A alvenaria tem. Então, isso tem que ser questionado. Será aceito para essa qualificação a execução de serviço de alvenaria? É isso que a comissão, quem montou o termo de referência, gostaria de solicitar? Se não for, isso é passível de impugnação do edital, por não existir esse serviço na contratação. Em relação ao item de instalação hidráulica, o que é 2.000 metros? Né? É metro que é de tubulação? Qualquer tamanho de tubulação vai ser aceito? Tubulação de esgoto vai ser considerado? Água pluvial, né, esgoto e água pluvial serão consideradas para a qualificação? Em relação à instalação elétrica, o que é 2.000 metros? É cabo? É eletroduto? Lembrando que dentro do eletroduto passa às vezes de 3, 4 cabos de fiação, né? Poderá ser de qualquer tamanho, qualquer bitola, né? O diâmetro, né? Aqui, o tamanho e diâmetro da tubulação. Então, são dúvidas a ser questionada a licitação, né? Senão você poderá ter a sua proposta, desclassificada e não faz sentido, né? Você ser desclassificado dependendo da forma que você apresenta, ok? Então, nós separar o quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados. Então, isso é coisa importante, né? Será admitido somatório. Então, o que quer dizer isso? Você pode somar
os seus atestados. Vamos dizer que você não tenha 2.000 metros de instalação, vamos pegar um aqui, ó, 2.000 metros de piso, né, e revestimento. Então, ele aqui poderá ser piso ou de parede aqui. Então, isso também pode gerar dúvida, cerâmico, qualquer tipo, a princípio qualquer tipo serviria, né? Mas também pode gerar uma dúvida aqui, né? Qualquer piso vai ser cerâmico, piso cerâmico, pode ser piso de madeira, piso de, vamos dizer assim, sinteco, sei lá, qualquer tipo de piso, granito, mármore. Então é uma dúvida que chega. A princípio, sim, né? Então eu não tenho 2.000 metros quadrados em uma obra só, mas eu tenho várias de 500, por exemplo, 4 de 500. Então ele vai aceitar. Tá? Vamos anotar também a dúvida aqui nesse piso. Agora eu também fiquei com dúvida aqui, ó. Olha, interessante aqui, pessoal. Eles botaram alvenaria de blocos. O que são consideradas alvenarias de blocos? Qual a diferença dessa em relação ao muro? Então vamos anotar lá no nosso questionamento. Tá? Quais pisos serão aceitos? Barra revestimento. Então, uma dúvida, né? Será piso de madeira? Será aceito? Piso Flex, né? De manta, manta vinílica, acho que, se eu não me engano, é o Flex, né? Manta vinílica, granito, mármore, etc. Tá? Então, isso é uma dúvida. Outra coisa, o que a comissão considera como alvenaria de bloco? Então, vamos dar uma olhada lá nos serviços, para a gente tirar uma dúvida. Bloco. Bloco deve aparecer um monte. Alvenaria de bloco. Vamos procurar alvenaria de bloco. Alvenaria aqui. Alvenaria, ó. Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, né, blocos vazados, blocos de concreto. Então, eu entendo que aqui pode ser qualquer tipo de bloco, né? Então, deverá ser aceito qualquer tipo de alvenaria. Porque na descrição do SINAP, todos, todas as alvenarias têm a palavra bloco. Seja bloco cerâmico, seja bloco de concreto. Ok? Aí você pode ter a dúvida. Então, se aqui tem alvenaria, né, de qualquer tipo, não deveria ter essa construção de muro aqui. Entendeu? Essa construção de muro é também fora. A equipe técnica que fez isso aqui, vamos dizer assim, salvo o melhor juízo, deu mole, porque isso aqui é um passível de impugnação do meu edital, por não ter esse serviço. Né? Eu, pelo menos, não consegui localizar, tá, pessoal? Então, mas estaria passível de uma impugnação do meu edital isso aqui. A não ser se ele vai considerar isso aqui também como alvenaria, então, teoricamente, não daria para somar, né? Ele vai ter que considerar o que eu colocar essa alvenaria aqui, que é 1.000 metros quadrados, se apresentando 1.000 metros quadrados aqui, ele vai ter que aceitar que tem os 600 aqui, tá? São itens diferentes, ele não poderia cobrar 1.600 metros quadrados de alvenaria por ser item diferente. Você atenderia um atestado seu, com 1.000 metros quadrados, atenderia tanto esse item como o item de cima. Você não poderia ser desclassificado. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Atestado de capacidade poderão ser apresentados em nome da matriz ou filial da empresa licitante.
Declaração, registro. Eu não ver aqui o registro no CREA. Ele não pediu a qualificação técnica, né? Então, ele não foi solicitado a comprovação técnico profissional, né? Não somente operacional. Então, licitante tomou conhecimento, licitante poderá substituir em cada declaração formal o responsável técnico do licitante acerca do conhecimento. Então, vai ter que colocar só uma declaração. Comprovação de aptidão de serviço de complexidade técnica superior com item pertinente privado, regulamento emitido pelo Conselho Profissional competente. Para fim de comprovação operacional, gratuitos atestados deverão dizer respeito ao seguinte: tá? Comprovação, atestado de capacidade. Então, ele não pediu o registro no CREA. Eu aconselharia os senhores a colocarem o registro no CREA da empresa, no CREA, CAL, CFT, conselho aí que vocês estão participando, porque normalmente isso é solicitado, apesar de não ter sido solicitado aqui, mas eu aconselharia vocês incluírem na documentação da proposta, tá? De habilitação, no caso, né? Os atestados da capacitação deverão estar no nome da empresa. Citação, todas as informações necessárias à comprovação dos atestados. Participação de cooperativas, né? Então, ele admitiu cooperativas nesse certame, tá? Então, valor da contratação, ele colocou o valor total. Uma dúvida é, como ele botou aqui o valor da contratação total, se você poderá apresentar somente por grupo ou não. Então, gera uma dúvida aqui na apresentação da proposta. Então, vou botar, não, nós não colocamos um item aqui sobre isso. Então, vou pegar lá em cima da proposta, né? A apresentação da proposta aqui. A princípio, questionamento é se você poderá participar somente de um grupo. A princípio pode, né? Mas grupo ou terá que enviar a proposta para todos os grupos da licitação. Eu não consegui localizar, se os senhores conseguirem localizar, coloca aí no comentário, tá? Aqui eu acabei não conseguindo localizar essa parte, tá? Às vezes tem aqui e eu não vi. Então nós vimos a qualificação técnica, vimos coisa mais importante, o valor, estimativa de custo levou em caso de licitação de registro do preço, poderão ser alterados, força maior é o caso por tudo, fator de príncipe, então isso aqui é reajustado, né? Então, por exemplo, se você for contratado em agosto, por exemplo, antes do final da ata, né, você poderá, logo no mês seguinte, ter o registro. Serão reajustados os preços, respeitar a contagem de um ano. Tá? Então, isso é interessante aqui. Elaborado, pronto. Tá? Então, nós verificamos todos os TR, tá? Ordenador de despesa, encarregado da divisão de manutenção e reparo. Ok? Eu não sei se o responsável pela elaboração do TR é engenheiro, arquiteto, né? Isso aqui não fala nada disso. Tá? Então, fica essa dúvida aí também. Não tem problema, né? Mas a parte dos anexos também deveria ser assinada por um técnico, justamente por causa dessas dúvidas de BDI e tal. Tudo. Vamos verificar agora a proposta, o modelo que eles pediram para entregar a proposta. Então, isso me deixou dúvida, senhores. Então, eles disponibilizaram, né, os itens que poderiam ser contratados, que é essa planilha aqui, disponibilizaram a analítica, que são a composição de custos dos itens,
ok? E um modelo de como a empresa deveria apresentar o custo da formação de preço. Eu, pessoalmente, não entendi isso. Tá? O que são? Ele bota aqui, a soma das porcentagens deve resultar em 100%. De quais porcentagens? É a coluna do desconto? É a linha? Então, eu fiquei na dúvida. Provavelmente deve ser a linha, né? Mas você vai colocar um desconto. Então, você vai ter 100% aqui do valor e tem um desconto aplicado aqui, né? Sendo que ele bota aqui a parte de despesas indiretas, imposto, despesas administrativas, operacionais e lucro, sendo que ele não fala em nenhum momento no BDI. Então, vamos dizer assim, material e mão de obra, ele separou aqui material e mão de obra. Isso teria que ser analisado de acordo com o orçamento que é feito. Você não tem como estimar material e mão de obra nesse primeiro momento, a não ser se a prefeitura falar que todo o ISS vai ser aplicado na nota fiscal como 100%, por exemplo. Você conseguiria colocar aqui. Mas isso não faz sentido, isso é de acordo com o serviço. Então, isso aqui gera um questionamento. Então, vou tirar, vou pegar uma foto aqui desse item, vamos começar a questionar esse entendimento aqui. Quais são as minhas dúvidas? Pelo menos eu pessoalmente teria essas dúvidas aqui. Não sei se os senhores teriam as mesmas dúvidas que eu, mas vamos colocar. Vou colocar as minhas dúvidas aqui. Quais porcentagens precisam dar 100%? O somatório da linha? É uma dúvida, né? Vamos colocar outra. Como definir a porcentagem de material e mão de obra se os serviços ainda não foram escolhidos? Então, você só dá para saber qual é a porcentagem de material e mão de obra a partir do momento que você tiver um orçamento definido, né? Não faz sentido isso, né? Outra coisa, será necessário, neste momento, apresentar as composições de custo unitário? Não faz sentido, porque ele já apresentou aqui com a data de referência, a data do preço do mês 6. Eu vou ter que usar o mês 7, sendo que provavelmente no orçamento está dizendo lá que eu vou usar em agosto, né? Então não faz sentido isso aqui para mim, né? Tem que apresentar isso, né? Ou somente após a escolha do serviço. Mesma coisa, como vou colocar uma porcentagem nos itens de impostos e despesas e lucro se não foi previsto BDI no edital? Aqui faria sentido para mim o quê? Material e mão de obra. Eu vou chutar aqui 40 de mão de obra, 60 de material, que normalmente é de um serviço. Né? Imposto aqui, eu botaria o imposto ISS com CPRB, por exemplo, se eu for tiver, e tem o outro, esqueci, COFINS, né? Por exemplo. A despesa, então eu somaria aqui o lucro,
né? Só que não tem como isso aqui somar e dar 100, entendeu, pessoal? Porque, vamos dizer, material e mão de obra de acordo com o serviço. Esta parte aqui seria o seu BDI. Então, qual o BDI que eu vou utilizar? E o desconto seria o desconto que eu vou aplicar na licitação. Então, para mim, né, eu pessoalmente não estou entendendo isso aqui que está sendo solicitado. O que seria? O desconto eu vi, beleza. Qual o desconto que eu vou dar? Ok. Mas isso eu vou ter que somar e vai dar 100? Não entendi isso aqui, entendeu? Mesma coisa, material e mão de obra é o custo daquele serviço. Aí então eu vou poder aplicar o BDI nele. Então não vai dar 100 também, porque isso aqui vai ser em relação ao custo, isso aqui vai entrar somando em relação ao custo, vai formar o meu preço unitário. Então isso aqui, essa planilha aqui, não vem um modelo assim preenchido disso, né? Então eu solicitaria um modelo preenchido disso para questionar, né? Então solicito a comissão enviar um modelo preenchido de proposta ou esclarecer o seu preenchimento. Onde vai ficar o BDI? Porque como é que eu vou apresentar uma porcentagem de material e mão de obra sem nem ter visto quais os custos, quais serviços vão ser contratados? Vou colocar uma porcentagem de BDI, como é que vai ser calculado o meu preço final? Eu vou somar isso daqui, vou somar as quantidades aqui maiores que 100, vai multiplicar pelo meu custo. Teoricamente faria sentido, né? Isso aqui deveria ser, esses dois deveriam somar 100%, né? Que é o 100% do custo. Então, material e mão de obra deveria dar 100% somatório dele para o meu custo, né? O imposto BDI, isso aqui seria o meu BDI, Imposto de Despesas Administrativas Operacionais e Lucro. Então, isso aqui deveria colocar o BDI. Então, a soma deles deveria ser o meu BDI. Por exemplo, meu BDI é 21%. Então, a soma disso aqui deveria dar 21%, que seria embutido no meu material e mão de obra. E essa coluna aqui, desconto, não deveria somar nada, seria o desconto que eu vou aplicar na minha proposta, né? Como um todo. Então, e como eles fizeram um desconto por item, eu não deveria dar um desconto individualizado aqui, já que eu estou contratando. Por quê? Isso poderá gerar um problema para o pregoeiro. Seguinte, eu tenho uma empresa que deu um desconto no serviço de impermeabilização. Duas empresas vão participar do grupo um, por exemplo. Uma empresa, o total do grupo dela deu um desconto de 20% e a outra deu 25%. Só que individualmente aqui no item, a que deu 25% apresentou uma porcentagem menor do que a segunda. Então aquele item que deveria ganhar seria a que apresentou 20%, entendeu? Então vai gerar um problema aqui na análise dessa licitação. Talvez, né? Apesar de ser para o grupo. Como é para o grupo, provavelmente o pregoeiro vai não ligar para isso e vai colocar, não vai considerar quem deu o preço do grupo menor, maior desconto, no caso. Bom, pessoal, essa aqui a gente está chegando ao final da análise. Eu vou fazer um resumo rápido do que é as minhas dúvidas. Primeiro, você poderá participar de um grupo só, ou terá que enviar a proposta de todos os grupos para ser aceito? Então, primeiro questionamento. O início da execução será 5 dias ou 5 dias corridos ou úteis? Quem vai arcará com o custo da retirada do entulho, já que isso ficou uma obrigação da contratada? Onde vai ser guardado o material e equipamento? Quem vai se responsabilizar? Quem se responsabilizará pela guarda? Não existe previsão de container. Tá? Então vamos verificar aqui se tem container aqui.
O princípio não tem previsão de container, não tem. Então, vamos dizer assim, não existe previsão de container, então eu não vou ter onde guardar esse material. Vai ficar ao relento? Se roubarem ele, quem vai assumir a responsabilidade? Analisar após a análise do orçamento. Então, isso aqui que eu falei, 10%, ok, eles vão analisar como isso aqui, como é que vai solicitar uma análise, você não sabe nem os serviços que vão ser feitos. Por exemplo, vou poder pedir 25%, vou poder dar um desconto maior do que 25%? Não vou, então vou ter que analisar, solicitar essa informação. Então, o que cabe aqui, ó, poderá a proposta ter um desconto maior do que 25%? A comissão vai aceitar ou não? Eu vou ficar limitado a 25% e vamos para o critério de desempate. Então, tem que ser questionado. Cadê o BDI? O desconto é no custo e o BDI? Como é que fica a formação do BDI? Ficou aquela dúvida em relação à proposta. A construção do muro será aceito como alvenaria ou será motivo de impugnação do edital? A tubulação será aceito qualquer tamanho, diâmetro da tubulação? Tubulação de esgoto e água pluvial serão aceitos? Na parte elétrica, qual cabo, a quantidade, qualquer bitola será aceito ou é de eletroduto? Quais pisos serão aceitos? Madeira, paviflex, manta vinílica, granito, mármore, etc. Cerâmico, porcelanato, por aí ou não. O que a comissão considera alvenaria de bloco? Né? A princípio, deveria ser aceito qualquer tipo de bloco, porque todas as descrições do SINAP têm a palavra bloco. E fica a minha dúvida aí, o que deveríamos tomar 100%? Como ele fala na observação, a somatória da linha, isso seria meio impossível, visto um desconto mais o somatório da linha aqui. Ele vai considerar o desconto, por exemplo, 5% de desconto, eu não tenho lucro, tudo aqui vai entrar em cima do custo, não foi previsto BDI. Né? Como definir a percentagem de material e mão de obra se não for definido os serviços? Isso aqui você precisa gerar uma curva ABC de insumos, tirar a mão de obra para saber quanto vai dar de mão de obra em relação àquela obra como um todo. E vai solicitar a composição de custo unitário agora, se o meu edital vai ser provavelmente do SINAP de agosto, que vai ser quando vai ser feita a proposta, mas o SINAP de agosto não saiu ainda, como é que eu vou apresentar a composição de custo? Ou vai ser durante o meu orçamento, na escolha de serviços? Como vou colocar uma porcentagem de item de imposto e lucro se não foi previsto o PDI no meu edital? E vai dar mais de 100%, porque o meu custo é 100%, vai dar o BDI é acima do custo. Né? E, se possível, enviar um preenchimento, uma proposta. Né? Então, pessoal, isso aqui foi uma análise. A gente fez uma análise bem detalhada desse edital, dando todas as dicas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se no futuro vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise de um edital ainda aberto, fazer uma live sobre isso. Mas eu quero mais inscritos aqui no canal, quero chegar no mínimo, temos que ter mais visualizações, mais número de inscritos para a gente poder fazer isso. Ok? Forte abraço, espero que tenham gostado aqui. Tudo de bom.